Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta para começar a terceira hora. A terceira hora, na verdade, já começou. Então vamos continuar com a terceira hora do Revista Justiça dessa segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Agora também com imagens pelo YouTube, Rádio e TV Justiça ao vivo. Clique lá no link da Rádio Justiça e você vai assistir a apresentação aqui dos nossos convidados. 10 horas e 17 minutos. Revista Justiça. Debate. Na última quinta-feira, o STF proclamou o resultado do julgamento de itens da Lei Anticrime. Entre eles está a implementação do Juiz das Garantias. Vamos compreender esse e também outros pontos, como a audiência de custódia ou contraditório que foram julgados pela Suprema Corte. Já estamos aqui em nossos estúdios com a advogada e professora de Direito Penal, Hanna Gomes. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Hanna. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Eu que agradeço o convite. É uma honra compartilhar a bancada aqui para o debate com o doutor Diogo. Agradeço aí a oportunidade por falar de um elemento tão importante para a esfera processual penal. Doutor Diogo também é advogado e professor de Direito Penal. Doutor Diogo, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia, doutora Hanna. Bom dia aos nossos ouvintes. É uma honra estar novamente com vocês aqui para tratar de um tema tão importante e delicado também. São temas importantes e, entre eles, já chegamos a um acordo aqui, que o Juiz das Garantias vai tomar o maior tempo desse nosso debate, né, doutora Hanna? Por onde podemos começar? Bom, Sérgio, acredito que definindo, né, para o nosso leitor, eu como ávida, para o nosso ouvinte, eu como ávida ouvinte da Rádio Justiça, desde a graduação enquanto estudante, eu sempre ouvi a Rádio Justiça e acredito que ainda gera muitas dúvidas, né? Para o acadêmico, para o estudante, até mesmo para o jovem advogado, o que é o juiz de garantias ou juiz das garantias, né? A gente tem as duas nomenclaturas correndo aí nos votos dos ministros e também na legislação. Bom, o juiz das garantias, ele vem com um conceito para garantir o sistema acusatório. Um sistema em que preserve direitos e garantias do acusado, em que separa muito bem as figuras do processo penal entre a acusação, defesa e o magistrado, preservando justamente direitos que são postos na Constituição, no plano internacional também, trazendo aí uma matéria de extrema relevância para o processo penal. Acredito que o Instituto Juiz das Garantias, ele vai mexer com as estruturas também do inquérito policial, que é uma fase, um estudo pré-processual, né, diga-se de passagem em tese também, a atuação do Ministério Público, na atuação das polícias e também nas competências da magistratura brasileira. Né? Vai ser um instituto que vai exigir uma maior e melhor organização judiciária, mas, como estudante da matéria processual penal, como cidadã, analisando o Instituto, eu não posso deixar de destacar que é um atestado de ineficiência do próprio Estado. Precisar do juiz de garantias, é o Estado dizendo que o nosso juiz não é imparcial. É determinar que há problemas no nosso judiciário, que há problemas na investigação policial, que chegam ao Ministério Público, que são repercutidas em denúncias e, por sua vez, são repercutidas na ação penal, que resulta num sistema penitenciário inchado, inflado e injusto. Né? Então, é um atestado que o Estado demonstra precisar determinar que o acusatório é preciso, que o acusatório precisa ser reafirmado, que o acusatório precisa de melhoras. Mas, como esperançosa que sou, acredito que vai ser útil, né? Muito útil para o nosso sistema e que vai, sim, trazer essa melhoria que a gente tanto precisa para o sistema acusatório. Doutor Diogo, depois dessa introdução da doutora Hanna, o que podemos dizer sobre o juiz das garantias? O senhor acredita também que é um atestado da falta da imparcialidade? Olha, Sérgio, eu não diria que é um atestado de parcialidade dos nossos juízes, a respeito à posição da doutora Hanna, mas eu acredito que mais do que isso é um reconhecimento de que os juízes, por mais bem preparados que sejam,
E nós temos juízes muito preparados. Os processos seletivos de escolha de juiz aqui no Brasil são concursos muito rigorosos que, em regra, inclusive, não completam todas as vagas por falta de candidatos que consigam atingir os requisitos mínimos para aprovação. Eu gosto de fazer uma comparação com o duplo grau de jurisdição, que é a possibilidade de recursos. Quando nós reconhecemos que existe um duplo grau de jurisdição e a possibilidade de recursos, nós não estamos reconhecendo, no meu entender, que os juízes não são bons julgadores. Nós estamos reconhecendo que eles são humanos e, como humanos que são passíveis, por mais bem preparados que sejam, de equívocos. No caso do juiz das garantias, eu enxergo de uma forma um pouco similar. Nós reconhecemos que os juízes são passíveis de serem contaminados pelo que nós chamamos viés de confirmação, que é basicamente o juiz acaba decidindo certas coisas na fase de investigação e de forma até inconsciente acaba tentando confirmar essas decisões posteriormente durante a ação penal e talvez até na sentença, e muitas vezes de forma inconsciente. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, e a mera possibilidade de acontecer justifica a criação de mecanismos para mitigar o problema. Então, eu só discordo um pouco da doutora Hanna, apesar de compartilhar com ela da esperança de que isso seja positivo para o nosso sistema, de que isso é um atestado de parcialidade dos nossos magistrados. Não, é simplesmente o reconhecimento de que, humanos como são, eles podem sofrer influências que o mais bem preparado dos juristas também pode sofrer. Doutora Hanna, uma réplica aí ou não? Não, compreenda a manifestação do doutor Diogo porém, acho que a gente pensa igual, acho que as nossas expressões foram diferentes, mas para mim, essa humanidade do juiz, dentro dessa posição em que ele se encontra para julgar vidas, né, julgar pessoas, julgar fatos, ele deveria sim ter esse treino até humano, ou sobre-humano, super-humano, não sei, para ser imparcial. O que, de fato, é praticamente impossível, né? É impossível você deferir algumas medidas cautelares, por exemplo, de busca e apreensão, de análise de áudio, de escuta, enfim, das mais diversas cautelares prévias que a gente tem aí à ação penal, e não deixar-se entender que há uma fumaça ali de alguma materialidade, de alguma autoria, e contamine todo o resto da ação penal. Então, sendo humanamente impossível, não é uma acusação, doutor Diogo, aos nossos magistrados, né? Não é uma acusação dizendo que a nossa magistratura é imparcial, mas sim justamente por essa humanidade, né? Que exige ali, graças a Deus, ainda, espero que por muitos anos, um ser humano julgando pessoas, né? E a gente percebe que essa imparcialidade, muitas vezes, ela leva a determinadas injustiças. Não vou abrir aqui para falar de inteligência artificial nesses julgamentos, doutor Diogo, mas vamos explicar para o nosso ouvinte. Afinal, o que ficou definido, esse juiz de garantias, ou juiz das garantias, como vai funcionar? Algumas pessoas, eu tenho visto nas redes sociais, estão confundindo as coisas. O juiz das garantias, ele não vai presidir as investigações. Isso tem que ficar muito claro. O juiz das garantias, como muito bem explicado pela doutora Hanna, ele tem por objetivo principal o controle de legalidade das investigações, mas o controle de legalidade não se confunde com a presidência das investigações, que permanecem no inquérito policial com o delegado de polícia e nos procedimentos investigatórios do Ministério Público com o promotor designado. Esse magistrado ele fará esse controle de legalidade e ele também será responsável por deferir certas medidas que necessitam de anuência judicial, como, por exemplo, uma decisão de busca e apreensão ou até uma prisão cautelar. A função do juiz de garantia será essa. Então, é bem importante que fique muito bem explicado que o juiz de garantias não irá presidir e conduzir investigações. Não é esse o objetivo dele. O Supremo, o que ele fez, eu também vi alguns juristas que eu respeito muito falando que o Supremo fez um certo freio de arrumação em relação a esses dispositivos incluídos no pacote anticrime.
Eu entendo que o Supremo, com a melhor das intenções, como inclusive tem sido praxe, ele tentou, digamos assim, vamos dizer que o Supremo tem adotado a ideia de que a virtude está no meio. Ele tentou mitigar um pouco o que se buscou com o pacote anticrime. Mas eu também entendo, e aqui eu deixo uma crítica em relação ao que foi decidido, no sentido, primeiro, que eu não vi grandes inconstitucionalidades que pudessem ser alegadas aqui, e que pudessem justificar uma atuação do Supremo. Eu acho que o Supremo acabou entrando, inclusive, numa competência que seria mais própria do STJ, que tem competência de uniformizar e interpretar as leis infraconstitucionais, e eram leis infraconstitucionais, eram opções do legislador que podem ser criticadas, não necessariamente são perfeitas, mas também, entendo eu, não estavam contaminadas de inconstitucionalidades que justificassem essa atuação do Supremo. Mas o que o Supremo fez no frigir dos ovos, pode-se dizer, na visão deles, foi um freio de arrumação, como se fosse colocar certas mitigações a esse avanço do juiz das garantias. Se isso é certo ou errado, é um debate muito intenso, mas, de fato, nós podemos entender que o Supremo, principalmente no ponto que o Supremo decidiu em relação ao recebimento da denúncia, que foi completamente alterado em relação à legislação original, o Supremo ele brecou o objetivo da lei. Doutora Hanna, explica isso melhor para a gente. Bom, exatamente sobre esse ponto é onde eu percebo que o STF ele se imiscuiu na função legislativa. Né? A lei passou por todo um processo legislativo, legítimo, aprovado pelas casas, sancionado, publicado. E foi a visão do nosso legislador, traduzindo aí a ansiedade da sociedade por meio de audiências públicas, ouvindo todas as partes que são atuantes dentro do processo penal. E veio o STF e deu uma decisão completamente contrária, né? Fazendo com que todo esse processo legislativo fosse meio que por água abaixo e determinando, ao meu ver, que o juiz de garantias perdesse um pouco a sua eficácia, né? Todo aquele instituto que foi pensado, estruturado para ressalvar as garantias do acusado, do cidadão, fosse ali devolvida para o status quo, de onde a gente já estava tentando sair, né? Que era uma visão de que o juiz que vai julgar, o juiz do mérito, que agora a gente vai ter a diferença, né? Juiz das garantias, ou de garantias, e juiz do mérito. Ele entra numa segunda fase, o juiz das garantias. Isso, entra numa segunda fase, também chamado de juiz da instrução, né? Entra na verdade, quando começa o processo penal em si, né? A ação penal. A gente até ensina, né, que a triangulação só acontece quando o juiz ali, de fato, intima a parte ali, a partir do recebimento da denúncia. E aí você tem o juiz das garantias decidindo toda a fase investigativa, né, garantindo direitos e garantias desse cidadão, do acusado, determinando que aquele processo, então, aquela ação penal comece com uma boa justa causa, né, indício de autoria e prova da materialidade, havendo indícios ali. Você tem o próprio juiz das garantias proibido, vetado, de que ele receba essa denúncia. E transferir essa competência, essa determinação de receber a denúncia, que é um momento processual muito importante, para o próprio juiz da instrução, o próprio juiz do mérito, devolvendo para ele a função que atualmente já é dele, né? Então, veja, para decidir se ele vai receber ou não receber a denúncia, em tese, e aí eu digo isso na prática, porque raras foram as vezes que eu vi a rejeição de uma denúncia, você tem ali o juiz tendo que analisar o que foi produzido, né? E aí pode se contaminar de novo pela fase pré-processual, pela fase inquisitiva ali do inquérito policial, da investigação? Não sei, penso que sim. Mas aí você traz esse momento do recebimento da denúncia, depois de longa discussão, depois de 3 anos sendo debatido, estudado por diversos doutrinadores, por diversos estudiosos, para o mesmo status que é hoje em dia. Doutor Diogo, temos um prazo que foi dado de 12 meses, prorrogável por mais 12, porque no atual momento fazer tudo de uma vez também seria inviável ter o juiz das garantias pela estrutura que nós temos hoje de magistrados? Esse foi uma questão muito polêmica. Quando o pacote anticrime foi aprovado, a lei previa 30 dias
para que o juiz das garantias e outras diversas alterações do pacote anticrime, que foi uma reforma legislativa muito ampla, Sérgio. Isso é importante nós ressaltarmos isso. Talvez tenha sido a reforma legislativa em matéria penal mais ampla em um período democrático na nossa história republicana. Porque o Código Penal e o Código de Processo Penal foram ambas legislações fruto de um período autoritário, o regime Vargas. A reforma da parte geral do Código Penal foi em 1984, ainda no período militar. E a Lei de Execução Penal também foi de 1984. Então, com a abrangência e a intensidade do pacote anticrime, eu não tenho notícia de outra legislação que tenha sido efetivamente tão abrangente. E, nesse sentido, realmente me parece que esse prazo de 30 dias previsto inicialmente na lei era exíguo para nós implementarmos alterações tão profundas no nosso sistema processual. Mas também devemos observar o seguinte: o ministro Fux, foi o ministro relator, ele concedeu uma cautelar para são 4, se eu não me engano, ADIs que foram interpostas contra diversos dispositivos do pacote anticrime. Isso logo no início de 2020. A lei veio no final de 2019, no início de 2020 nós já tínhamos ajuizadas essas 4 ações de controle concentrado de constitucionalidade. O ministro Fux, ele defere essa cautelar ainda em 2020 e nós temos esse ato de 2020 até agora sem que efetivamente fosse tratado do assunto. Tudo bem que nós sabemos muito bem que os julgamentos podem demorar, mas no final das contas, se os 30 dias previstos lá na lei era um prazo exíguo para nós aplicarmos alterações tão profundas à nossa legislação e ao nosso sistema processual penal, esse tempo de medida cautelar, de validade dessa medida cautelar, também atrasou demais essa implementação. E agora nós teremos mais 12 meses e provavelmente mais outros 12 para a implementação. Então aí eu acho que se por um lado, no começo a legislação previa um prazo muito curto, agora em razão dessa medida cautelar que impediu que o juiz das garantias e outras diversas alterações do pacote anticrime efetivamente começassem a ser aplicadas, esse prazo ficou muito longo. Doutora Hanna Gomes, vamos para um outro ponto. Aí as pessoas perguntam, como vai ser essa designação de um juiz das garantias? Temos um critério para a escolha desse juiz das garantias? Como começa um processo? Como vai ser? Bom, Sérgio, isso linka justamente com o processo de implementação. Né? A gente viu que uma dessas ações que o Dr. Diogo mencionou, inclusive, foi proposta pela Associação de Magistrados, determinando, né, assim, que existe, de fato, uma resistência da magistratura brasileira em razão da complexidade da implementação, em razão do número de juízes que nós temos, em razão da prática efetiva. Veja, nós temos comarcas, Sérgio, que não tem juiz. Né, que um juiz só cuida de 2, 3 comarcas. Ele passa uma semana numa comarca, outra semana em outra comarca. E como que se daria essa implementação? Né? Então, a designação desse juiz, ela passaria aí por uma ordem do pacote anticrime, mas que foi modulada aí pelo STF no sentido de cada estado, então, cada setor ali estadual, cada tribunal, vai então determinar como que vai ser a implementação do seu juiz de garantias, dada a sua realidade. Né? Não podemos negar que o Brasil é um estado, é um país grande, né? Tem estados grandes, tem estados que uma cidade da outra tem mais de 400 quilômetros de distância, que fica ali impossível de um juiz ele ser o juiz de garantias daquela mesma comarca e o próximo. Quem vai ser o juiz do mérito, então? Quem vai ser o juiz da instrução? Né? O da outra comarca? Sim, não é impossível. E provavelmente é isso que aconteça. Né? O juiz da comarca A será o juiz de garantias da comarca B e assim eles vão revezando. Mas essa implementação vai depender realmente de cada estado. Acho que por isso o prazo, embora eu concorde com o Dr. Diogo e que diversos criminalistas, diversos estudiosos da lei processual penal entendem que é um prazo longo, né? Já esperamos mais de 3 anos, né? Fez 3 anos de espera desse julgamento por causa da liminar do ministro Fux. E acredito piamente que durante esses 3 anos pouco se fez para pensar nessa estrutura. Né? Até porque muitos tinham a esperança da declaração da inconstitucionalidade, diga-se de passagem.
Então, a implementação, penso que vai ser muito demorada, que vai ter problemas na prática no dia a dia das comarcas mais precárias, né, das comarcas mais distantes do país, embora aqui, por exemplo, no Distrito Federal, possa se haver o revezamento de forma mais prática, né, mais pragmática. Uma outra realidade, né? Uma outra realidade. Por exemplo, São Paulo, que é uma das comarcas mais inchadas, né, infladas do nosso sistema judiciário, já existe. Já existe a implementação, salvo engano, Sérgio, agora eu não vou lembrar, mas desde 94, ou seja, quase 30 anos, de um determinado setor do judiciário para as comarcas criminais, para as competências criminais, de juízes para a investigação, para decretar ou revogar a prisão, para analisar as medidas cautelares, as medidas investigativas. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem um setor dentro do judiciário de juízes que só trabalham com a fase investigativa. Então, a gente percebe que já era uma necessidade também pelo inchaço, né, pela própria estrutura do Estado de São Paulo, que assim acontecia. Outros países também, Sérgio, como o Chile e os Estados Unidos, já têm o juiz de garantias implementado, o que pode ser um modelo que a gente possa pegar emprestado, como o Brasil comumente faz, com algumas legislações, e analisar o que funciona, o que não funciona, e implementar de uma forma mais enxuta e direta para que esse prazo não seja prorrogado. Doutor, me permite só fazer um comentário, Sérgio, sobre essa questão que a doutora Hanna acabou de explicar de forma muito completa. Esse era um dos pontos que eu acredito que efetivamente era uma das únicas, talvez, flagrantes inconstitucionalidades, se não flagrante discutível inconstitucionalidade, que era a questão da designação do juiz de garantias em comarcas, ou que tinham comarcas cumulativas, um juiz para várias comarcas, enfim. Porque realmente, nesse caso, ao que parece, a norma prevista no pacote anticrime estava se imiscuindo em normas de organização judiciária local. E esse tipo de norma, ele deve ser proposta ao nosso legislativo por iniciativa do próprio Poder Judiciário. Isso está dentro da ideia de equilíbrio entre os poderes. Nesse caso, nós poderíamos realmente debater a existência de uma inconstitucionalidade formal no pacote anticrime. Então, talvez essa seja, digamos assim, a norma que eu veja que o Supremo poderia se imiscuir e efetivamente debater e decidir. Ao contrário de várias outras normas, que, como a doutora Hanna muito bem disse, eu acredito que eram normas que passaram por um processo legislativo legítimo e que eram opções do legislador sem nenhuma inconstitucionalidade aparente, apesar de poderem sofrer críticas em relação à eficácia em termos de processo penal, enfim. Concordo com a doutora Hanna que, nesse caso, eu acho que o Supremo acabou legislando um pouco, adentrando numa esfera que não era dele, salvo esse ponto. Vamos falar sobre o alcance, então, do juiz das garantias. Veja aqui que ele não se aplica aos processos de competência originária do STF, do Superior Tribunal de Justiça, regidos pela Lei 8.038, aos processos de competência do Tribunal do Júri, aos casos de violência doméstica e familiar e às infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas temos também juiz de garantias nos processos criminais da Justiça Eleitoral, doutora Hanna? Isso, Sérgio, foi uma delimitação, né, que foi modulada aí justamente pela própria organização e reserva de mercado dos juízes, né? Eu acredito nisso. Mas olha só, o debate traz a ideia de que esse juiz de garantia é só para a magistratura inicial, ou seja, só para a primeira instância, né? Fazendo com que os tribunais superiores aqui, por exemplo, STF e STJ, não tenham nos seus processos originários essa análise da garantia dos direitos do acusado, né, prévia, de forma separada ali, pré-processual, digamos assim. O que poderia também ser implementado sem nenhum problema. Um juiz, por exemplo, como a gente tem já hoje o relator, o revisor, poderia ter sido designado e o mérito ser julgado pelo colegiado, por exemplo. Mas decidiu-se que não. Haveria o medo, o temor em discussões passadas de que o juiz de garantia não fosse aplicado nem aos TRFs.
onde nós temos processos que exigem uma maior complexidade de provas, como, por exemplo, quebras de sigilo fiscal, quebras diversas buscas e apreensões, crimes de ordem financeira, crimes de corrupção. Então, dentro do TRF seria extremamente necessário, por exemplo, né, onde você tem uma maior complexidade na produção de provas. Aqui, ao meu ver, no primeiro momento, ficou determinado que no TRF também vai haver a figura do juiz de garantias, mas excluiu-se do STF e do STJ. De casos de violências domésticas também, eu também, atuante em crimes de gênero, em situações de vulnerabilidade, acredito que seria muito importante também, tanto para a vítima quanto para o acusado, a análise da verificação do processo investigatório. O que eu vejo com relação a essa etapa, Sérgio, é que na prática, no meu dia a dia, eu atuo muito em primeira instância, seja na justiça a justiça estadual quanto no TRF, muitos erros, sabe? Eu vejo que a polícia, as investigações vêm atuando de uma forma mais célere, fazendo com que isso seja mais precário. E aí a investigação, ela nunca está ali em prol do acusado. A investigação sempre está buscando provas para uma acusação. E aí até a escrita dos relatórios dos inquéritos policiais, ela vem com determinações, até o português dos relatórios, elas vêm com determinações acusatórias. Ok, faz parte do inquisitivo, do inquérito policial, servindo a opinião acusatória do Ministério Público. Afinal, o inquérito policial é um instrumento dispensável, né, pré-processual, que serviria para colher elementos informativos para a acusação, mas esse inquérito policial ele se repete na denúncia, ele muitas vezes, não raro, se repete na instrução processual, essas provas não são confirmadas, repetidas, elas são apenas verificadas, e aí repete-se esse erro, esse equívoco investigativo na sentença, por exemplo. Então, seria uma análise que a gente precisaria ter com mais cuidado e que o juiz de garantias vem para isso. Doutor Diogo, vamos dar exemplos, então, na prática, para o nosso ouvinte compreender melhor sobre esse alcance do juiz das garantias? Como a doutora Hanna muito bem explicou, eu confesso que eu não entendi a premissa utilizada pelo Supremo. Fala assim de situações práticas. Vou chegar lá. O tipo de crime, na verdade, não importa tanto, porque qualquer situação criminal poderia, na verdade, ser melhorada em termos de qualidade de investigação e de decisão do juiz, principalmente já na fase de ação penal, com a implementação do juiz das garantias em qualquer tipo de procedimento. Por isso que eu não vejo qual a razão de, por exemplo, processos criminais da Lei Maria da Penha, nós não termos o juiz de garantias, porque a ideia do juiz de garantias de evitar a contaminação do magistrado já na ação penal também serviria para processos penais desse tipo. Qualquer tipo de delito, qualquer tipo de crime poderia se beneficiar desse tipo de estrutura diferenciada, porque a ideia é o seguinte: o juiz que defere esse tipo de medida, como uma busca e apreensão, uma prisão cautelar, ele estaria, de certa forma, não vou dizer contaminado, que é uma palavra muito forte, mas imbuído de um viés de confirmação. Ele quase que de forma involuntária tentaria confirmar o que ele já decidiu. Isso para qualquer crime. Crime doloso contra a vida, violência doméstica, lei de drogas, qualquer tipo de delito entra na prática nessa mesma ideia. Então você pediu exemplos práticos. Vamos dizer aqui um crime que seja de competência de um juizado de violência doméstica, um crime de ameaça. O juiz que tomou conhecimento primeiro desse delito e tomou contato com a investigação, não só o crime de ameaça, vamos colocar outros crimes também, lesão corporal, enfim, ele tenderia ao chegar na ação penal, na sentença de mérito, a confirmar eventualmente uma busca e apreensão que ele determinou lá atrás, durante a investigação. Ele já determinou aquilo, ele já teve contato com as provas que foram obtidas e, posteriormente, na sentença, ele teria muita dificuldade de simplesmente, com novas provas, olha, talvez não seja bem aquilo que aconteceu, e proferir uma sentença absolutória, por exemplo. Esse juízo final dele poderia ficar afetado pelo contato que ele teve, principalmente com essa fase investigatória. Então, falando de exemplos práticos, qualquer crime poderia e se beneficiaria, falando aqui em termos de qualidade de investigação e posteriormente de processo, do juiz das garantias. Eu não vejo nenhuma
diferenciação a priorística entre delitos que faça com que, em alguns casos, se tenha o juiz das garantias e em outros não. Doutora Hanna, ainda temos a questão da audiência de custódia. Tivemos alguma modificação com esta alteração, com esta aprovação do juiz das garantias, essas modificações aprovadas aqui pelo Supremo? Bom, Sérgio, a gente viu que a audiência de custódia, ela foi debatida também no assunto do juiz de garantias, como se houvesse uma confusão entre o juiz de garantias e o juiz de custódia. Então, apenas ficou ali definido, né, que o juiz da custódia, então, será denominado também de juiz das garantias, verificando ali a fase da prisão, né? Então, é como se fosse uma espécie de juiz das garantias dentro dessa estrutura. A única alteração que a gente teve foi determinada que a audiência de instrução, dada a urgência, a necessidade, extrema necessidade do caso, poderá acontecer por meio de videoconferência. O que hoje a gente só é permitido em casos de excepcionalidade, não podendo se apresentar a pessoa presa, né, em flagrante delito ou por mandado de prisão, a autoridade judiciária ali por uma questão de logística, por uma questão de organização física, estrutural. A gente tem uma doutrina muito interessante que eu recomendo muito, da juíza que foi juíza aqui no Distrito Federal por mais de 5 anos, a doutora Lorena Ocampos. Chama Audiência de Custódia, a presença do investigado como uma garantia essencial, como garantia dele, né? Então, ter o preso apresentado ao juiz da custódia é uma elementar das suas garantias, né? Para que seja verificado ali não só o momento da prisão, mas que o juiz possa sim confirmar ou revogar aquela prisão. Então, a gente tem aí o caso da urgência, permitindo que essa audiência seja realizada por videoconferência. Eu, Hanna, advogada, cidadã, acredito que a videoconferência, essa situação virtual para a matéria criminal, é muito prejudicial. Perde-se muito, porque o juiz, ele precisa ler o sujeito, ele precisa analisar olho no olho, ele tem um treinamento para isso, né? E ele precisa verificar as condições subjetivas olhando para o sujeito que é apresentado à justiça. Isso é uma garantia fundamental que eu, particularmente, nos meus processos, eu não abro mão. Muitos juízes, doutor Diogo pode me confirmar isso, se teve casos assim, tentaram, pós-pandemia, já com a situação já melhor, continuar com as audiências virtuais. Né? Embora aqui no TJDFT a gente tenha muitos juízes já, mesmo antes da pandemia terminar, continuando com as audiências presenciais. Mas em outros estados, alguns juízes tentavam forçar com que a audiência seja sempre virtual. O que eu particularmente me resignava. Eu falava que não aceito, é direito do acusado, é direito do preso, da pessoa que está sendo acusada, seja ele preso ou não, apresentar-se ao juiz, para que o juiz leia a pessoa, para que o juiz escute as testemunhas, para que o juiz veja as pessoas cara a cara e possa, então, tomar a melhor decisão ali pela sua livre motivação. Então, vejo que a videoconferência em casos de urgência pode ser necessária em determinadas comarcas que têm muitas complexidades, mas vejo que é uma perda para o direito criminal em si. Temos 2 pontos que eu gostaria que o doutor Diogo também refletisse sobre a periculosidade do indivíduo e também os custos operacionais para uma transferência, para um transporte até diante do juiz. Como o senhor analisa também o uso da videoconferência? Eu concordo com a doutora Hanna. A matéria criminal ela é muito complexa para a gente decidir por meio do computador, da videoconferência. O Supremo, ele, digamos assim, deu uma permissão de excepcionalidade. Em tese, pelo que o Supremo decidiu, excepcionalmente a audiência de custódia poderá ser realizada por videoconferência. Quando o Supremo diz excepcionalmente, veremos se esse excepcionalmente será efetivamente respeitado. Excepcionalmente, e você acabou de falar de periculosidade, Sérgio, eu entendo que, por exemplo, a questão da periculosidade, ela é um argumento que tem que se tomar muito cuidado, porque é muito comum que as escoltas, que a autoridade policial, ela utilize desse argumento até de forma um pouco genérica para justificar que não haja
o transporte do preso, seja para audiência de custódia, seja até mesmo para uma audiência de instrução. Só que salvo, aí eu falo, excepcionalidade de líderes de organizações criminosas, enfim, onde há risco concreto, há indicativos, investigações em curso que digam que há algum plano de fuga ou já houve algo nesse sentido, salvo nessas hipóteses, não se pode alegar de forma genérica a periculosidade para impedir que o preso seja apresentado ao juiz. Até porque a ideia da audiência de custódia, agora estou falando especificamente da audiência de custódia, é exatamente o juiz ver o preso, colocar o preso à sua frente, apresentar o preso para que ele possa não só conversar com o preso, mas atestar se o preso se encontra ígido, em condições mentais e físicas, porque nós sabemos que, infelizmente, nós temos aqui no Brasil, é claro que com o passar do tempo isso tem diminuído, mas ainda nós temos uma cultura, muitas vezes até de tortura, de maltrato aos presos. E a audiência de custódia, ela veio antes mesmo do pacote anticrime, porque a audiência de custódia não é algo recente, exatamente para se tentar minimizar o problema de maus tratos aos presos nas prisões, na efetivação das prisões preventivas, das prisões em flagrantes. Se nós aceitarmos que essa excepcionalidade decidida pelo Supremo se tornar regra, nós estaríamos esvaziando a audiência de custódia, porque por vídeo é muito mais difícil que o juiz consiga efetivamente verificar se o preso se encontra nas suas plenas condições, se ele não foi maltratado, se ele não foi até agredido, que infelizmente nós temos histórico disso aqui no Brasil. Temos a questão também das distâncias, né, doutora Hanna Gomes? Cidades pequenas, juizados distantes, e essa situação é uma exceção ou não? Bom, Sérgio, isso já é desde Brasil, né? Então, acredito que não é uma justificativa plausível para a excepcionalidade da audiência de custódia por videoconferência. Então, essa organização, ela precisa ser melhor estruturada, sim. Nós temos problemas de logística, problemas de transporte, problemas estruturais das polícias, do judiciário, né, dos prédios, da estrutura física mesmo, mas isso não pode ser uma desculpa, uma justificativa para a violação de direitos e garantias da pessoa acusada, né? Se essa fosse a preocupação, acho que o presídio, por exemplo, não seria do jeito que é neste estado inconstitucional de coisas. Então, uma preocupação com estrutura, com logística, com segurança, com garantias para o próprio Estado é louvável, sim. Mas, primeiro, a gente precisa prezar pela pessoa acusada. E o Ministério Público, onde entra nessa questão do juiz das garantias, doutor Diogo? O papel do Ministério Público, na verdade, Sérgio, o que a gente tem que entender é o seguinte: o juiz das garantias ele acabou sendo misturado com a questão do sistema acusatório nesse debate. Eles têm relação, mas eles não são automaticamente interligados. É possível que um sistema acusatório, por uma perspectiva histórica que separa as atribuições de quem julga e quem acusa, exista sem um juiz de garantias. Como eu e a doutora Hanna nós comentamos aqui, o juiz de garantias ele veio para reforçar certos preceitos do sistema acusatório. Dentro dessa ideia, o Ministério Público ele é o detentor da ação penal. Ele é que efetivamente, pela nossa Constituição, muito antes do pacote anticrime, já no artigo 129, ele tem o papel de oferecer a denúncia, ele é o autor da ação penal e ele, nessa triangulação de papéis, acusação, juiz e defensor, que essa é a essência de uma perspectiva histórica do sistema acusatório, ele tem o seu papel mantido. O que aconteceu aqui, que talvez tenha uma afetação maior no papel do Ministério Público, é principalmente em relação ao artigo 28, em relação ao arquivamento do inquérito. Porque, de acordo com o pacote anticrime, reforçando essa ideia de separação de papéis, caberia ao Ministério Público o arquivamento do inquérito. Não como era, e que no final das contas continuará sendo, o papel do juiz, digamos assim, é que homologa pela legislação anterior ao pacote anticrime o arquivamento do inquérito. Pelo pacote anticrime passaria então a ser papel do Ministério Público. Aí o Supremo fez o quê? Ele disse não, volta para o magistrado, cabe ao magistrado a homologação do arquivamento do inquérito.
E isso, no meu entender, acaba também esvaziando um pouco o objetivo da lei, que era, nesse caso, fortalecer o papel do Ministério Público de órgão acusador dentro dessa tripartição do sistema acusatório. O Supremo deu um passo atrás. Pode-se dizer que é um freio de arrumação? Até pode, mas creio eu que não foi tão bem o Supremo nesse caso e acabou enfraquecendo um pouco o papel do Ministério Público. 10h57, felizmente nosso tempo já está acabando, quero partir para as considerações finais, quero agradecer à doutora Hanna Gomes, advogada, professora de Direito Penal, comentando conosco, analisando o resultado do julgamento sobre o juiz das garantias e outros itens da lei anticrime. Doutora Hanna, muito obrigado por estar conosco, suas considerações. Sérgio, mais uma vez eu agradeço o convite. Realmente passa rápido, eu tinha separado outros pontos para a gente conversar. Quem sabe num segundo convite para falar sobre o juiz de garantias. Agradeço o convite, agradeço o debate com o doutor Diogo. Eu acredito que o juiz de garantias, ele, embora reforços, eu seja um pouco cética nesses primeiros momentos, nos primeiros anos da implementação, mas eu acredito que vem sim para melhorar, para trazer esse reforço do sistema acusatório que a gente tanto precisa, né? Inclusive foi um tema de uma monografia em pós-graduação que eu fiz, esse bovarismo, né? Essa falsa impressão de acusatório que a gente tem, que é só no papel, mas a gente ainda tem um inquisitivo muito forte dentro do nosso processo penal, que a gente precisa, sim, assegurar melhor direitos e garantias do acusado dentro do Estado Democrático Brasileiro. Acredito que vai mudar a atuação policial para uma atuação mais acurada, mais decisiva, mais assertiva, mais justa, mais equilibrada, e também a atuação do Ministério Público. Ouvi de um podcaster que diz que acabou a mamata do Ministério Público. Embora eu não concorde exatamente com essa expressão, mas sim, de fato, o Ministério Público vai ter que se debruçar melhor sobre os fatos para oferecer uma denúncia muito mais robusta e que tenha elementos próprios, acusatórios, para que seja contradito e submetido à ampla defesa dentro da instrução processual. Muito obrigado mais uma vez. Doutor Diogo Ponce, também advogado e professor de Direito Penal, obrigado por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio, pelo convite, pela oportunidade de debater esse tema tão instigante. Eu sou esperançoso, eu acho que a alteração é bem-vinda. O pacote anticrime, como eu disse antes, foi uma grande alteração legislativa em matéria penal. A decisão do Supremo tirou um pouco da força dessa alteração, é verdade, temos que reconhecer isso, mas manteve, querendo ou não, o seu espírito. Manteve-se o artigo que diz que o nosso sistema acusatório. Isso nós já dizíamos há muito tempo, porque a Constituição Federal assim o determina, talvez não expressamente, mas por as diversas interpretações que podem ser feitas, nós já acreditávamos que o sistema era acusatório. E foi muito bem o legislador quando ele reafirma isso e diz que a estrutura do processo penal brasileiro é acusatório. O Supremo manteve isso, manteve essa ideia. É verdade, nesse freio de arrumação talvez tenha tirado um pouco da força, do ímpeto dessa alteração legislativa, mas o espírito dela, a essência dela, com a manutenção principalmente do artigo 3A, 3º A do CPP, que determina expressamente a adoção da estrutura acusatória, eu acho que nós conseguimos avançar. Muito obrigado aos nossos convidados. 11 horas em ponto. O Revista Justiça de hoje vai ficando por aqui. Agradeço a você também que nos acompanhou pelo YouTube, Rádio e TV Justiça ao vivo, link da Rádio Justiça. E lembrando que essa entrevista vai ficar disponível também separadinho para você ouvir quando e assistir quando quiser. Revista Justiça teve a apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca e mais um Pauta Musical. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.